Alguém ia me perguntar mais alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Já coloquei aqui para gravar nossa aula aqui de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, o exercício. Então, gente, toda dúvida que tiver, por favor, tá? Pergunta e fala, professora, eu não entendi, por que você fez assim, por que você fez diferente, tá? Então, por favor, fique bem à vontade aí. Como eu não estou vendo aí a caixinha, né? Às vezes eu não vou conseguir ler mensagem que vocês forem enviar. Se o microfone não estiver funcionando, pede algum dos colegas aí para poder me avisar, tá bom? Então, olha só. Como eu falei aí no início da aula hoje aí de vocês, hoje o que nós vamos fazer? Na semana passada, nós falamos da parte teórica, né? De como que a gente tem que registrar toda a parte do aviso de sinistro e do pagamento do sinistro. E falamos também, né, na aula passada, de uma provisão que é a IBNR, né? Ou, na verdade, a provisão de eventos ocorridos e não avisados, né? Eu expliquei que essa provisão de eventos ocorridos e não avisados, ela é uma provisão atuarial, né? Que quem faz o cálculo são os atuários e que para isso, para ele fazer esse cálculo, a seguradora ela tem que ter uma nota técnica, né, atuarial, ou seja, uma autorização da SUSEP para poder fazer esse cálculo, né, desse evento que pode já ter acontecido, né, que é o sinistro ocorrido, mas que ainda não foi avisado aqui para a seguradora, tá? Então, eu expliquei que essa provisão, ela é uma provisão, então, técnica, atuarial, que quem faz o cálculo não é o contador, né? O contador, o que ele vai fazer? Apenas registrar essa provisão, tá? E como que essa provisão, ela é contabilizada, né? Ela tem que ser contabilizada, a variação dela, ela tem que ser registrada mensalmente. Então, na prática, como que acontece? Todos os meses, o atuário vai encaminhar para a contabilidade, né? Ali um documento formalizando ali qual que é o valor calculado para aquele mês dessa provisão, que é a provisão de eventos ocorridos e não avisados. E aí o contador tem que fazer ali o registro, né, desse lançamento, conforme o manual aí, a gente tá na minha cabeça só RN, né? Mas na verdade é RN mesmo, né? 517 lá da SUSEP, que é que vai nos instruir como que a gente vai reconhecer isso na contabilidade, né? Além disso, só continuando recapitulando a aula passada, nós falamos também, né, de como que a gente vai reconhecer um aviso, né, o aviso do sinistro, que aí a gente vai fazendo a parte do reconhecimento da despesa. Na primeira fase, né, da nossa disciplina, nós vimos todo o reconhecimento da receita e do ativo, né, a gente vai reconhecer o valor que a gente tem que receber do seguro ali, de fazer o diferimento da comissão e tudo mais. E na aula passada nós começamos a trabalhar aí a parte do reconhecimento do sinistro, né? Então, assim, da despesa que aconteceu e aquilo que a gente tem que pagar de sinistro para os nossos beneficiários, né? Na verdade, para os nossos segurados. Então, o que eu resolvi fazer? Passamos na aula passada essa parte teórica e eu trouxe hoje aqui para vocês um exercício, uma atividade para a gente colocar toda aquela aula passada em prática, né? Fazendo o reconhecimento, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício juntos aqui hoje. Vou mostrar, vou explicar para vocês como que se faz. E eu já deixei postado para vocês lá no Sistema Faculdade um outro exercício bem semelhante a esse, para vocês fazerem e entregar no dia 6, tá? Que vai ser avaliado como VA3, tá bom? Então, na dúvida aí, qualquer dúvida que tiver, me acionem aqui para a gente poder esclarecer as dúvidas, beleza? Então, continuando aqui, olha, o exercício. A seguradora, né, recebeu em 3/7, isso aqui é importante pra gente, tá, gente? Sempre
ficar atento aqui às datas, tá? Então, ela recebeu aqui, no dia 3/7, ela recebeu o aviso do sinistro da apólice X aqui, tá? Referente à colisão do veículo. Ou seja, no dia 3, alguém teve um acidente ali com o carro, né? E bateu o carro e avisou, e teve o aviso ali para a seguradora, tá? Ademais, aqui, né, a seguradora, ela possui uma nota técnica torial emitida em 31/7, tá, de 2000x1 e 31/8 de 2000x1, ou seja, né, ela tem já essa nota técnica torial para 2 meses, tá, que comprova ser necessária a majoração de 5% em média sobre os saldos dos sinistros avisados da carteira de automóvel. O que isso aqui está dizendo, gente? Que o atuário, ele já calculou, ele tem essa nota técnica aqui, tem todo o estudo já estatístico e probabilístico, tá? Dizendo que a provisão de eventos ocorridos ou não avisados, que é o IBNR, né? Ele, todos os meses, eles têm que ser majorado em 5%, ou seja, eu tenho que fazer uma provisão complementar de 5% do saldo, isso aqui pra gente é importante, do saldo dos sinistros avisados, ok? Então, aqui a gente tem informação. No dia 3 teve um acidente, teve um sinistro, e que a seguradora, ela tem nota técnica torial aqui para poder aumentar em 5% o valor dos sinistros. E eu pedi aqui para poder realizar as contabilizações necessárias, tá? E para isso, além de realizar, eu dei aqui para vocês alguns valores, tá? Que a gente vai utilizar para poder fazer o reconhecimento desses valores e para a gente poder fazer as contabilizações, tá? Então, aqui, olha, no dia 3/7 foi o aviso do sinistro, tá? O cara que bateu o carro no dia 3 ligou para a seguradora e avisou o sinistro, e aí esse sinistro ele foi estimado no valor de R$ 5.500, né? Ele levou, né, inicialmente lá na oficina, o cara da oficina fez a avaliação e estimou ali que o custo vai ficar em R$ 5.500, ok? Isso no dia 3/7. Só que o que aconteceu? No dia 6/8, né, a oficina, ela viu que ela fez uma estimativa para menos. Por quê? Porque ela viu, por exemplo, né, que o motor vai precisar de um outro reparo, ou o que ela achou que ela poderia recuperar, não recuperou, e ela emitiu o laudo final ali da vistoria no dia 6 aqui do 8, tá? Falando que, na verdade, os custos totais ali que aquele sinistro foi, na verdade, de R$ 7.750, tá? Na aula passada também eu expliquei sobre isso, né? Porque quando a gente vai levar, a gente abre um sinistro para a seguradora, né? A seguradora, ela vai mandar avaliar ali qual que é o montante esperado daquele sinistro, né? Então, aquele avaliar no laudo final, ele pode variar para mais ou para menos, né? Sempre. Nesse exercício aqui, ele variou para mais, porque inicialmente ele foi estimado em 5.500 e o laudo final, né, foi em 7.750, ou seja, a provisão de sinistro ali avisado, ela ficou menor do que aquilo que realmente ocorreu de sinistro, tá? E no dia que 10/9 foi a data que a seguradora, ela pagou ali a oficina por todo aquele valor que todo aquele serviço que ela fez ali no carro do cliente dela, quitando ali aquela obrigação com o cliente de ressarcir ele do dano, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer, nós precisamos sempre registrar o aviso do sinistro. E quando que eu registro o aviso do sinistro? Quando, na data que ele foi avisado. Então, aqui pra gente, é por isso que essa data aqui é importante, né? No dia 3/7, ela teve o aviso. Então, eu vou fazer aqui o registro do meu aviso.
Como que eu vou fazer o registro do aviso? Eu debito a conta de sinistros ocorridos ou avisados, uma conta de resultado, né, que é uma conta de despesa efetiva, e eu vou creditar aqui uma conta de passivo circulante, que a gente vai chamar de provisão de sinistro a liquidar, tá? Ela tá dentro do grupo de provisões técnicas, mas você colocar para mim só provisão de sinistro a liquidar passivo circulante, eu vou entender que você já compreendeu e vou considerar aqui sua resposta, né? Então, no primeiro aqui dia, no dia 3/7, a gente faz esse lançamento aqui básico, no valor que foi avisado, de R$ 5.500, tá? Então, tem aqui 5.500 e 5.500. Beleza. Então, no decorrer do mês, aconteceu mais alguma coisa? Não, não aconteceu. No final do mês aqui, no dia 31/7, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ajustar o valor dessa provisão de sinistro a liquidar, tá? Por que que eu tenho que fazer esse ajuste? Porque aqui no exercício eu estou falando que a seguradora ela possui uma nota técnica atuarial emitida em 31/7 e 31/8, ou seja, eu tenho 2 meses aqui para eu poder fazer o registro, né? Que comprova ser necessária a majoração de 5% em média do saldo dos sinistros avisados. Então, aqui, o meu saldo aqui de sinistros avisados, em 31/7, era R$ 5.500. Então, na data de 31/7, eu tenho que ajustar aqui essa provisão. Eu pego e vou calcular 5% dos 5.500, que vai dar R$ 275. Então, eu preciso fazer esse registro dessa variação dessa provisão. Como que eu faço esse registro? Eu vou debitar aqui, né, uma conta específica que a gente também tem. Não é essa mesma conta aqui de cima de sinistros ocorridos e avisados, tá? Tá dentro do mesmo grupo, mas a conta chama variação de sinistros IBNR, tá? IBNR ou PEONA, que é a provisão de eventos ocorridos e não avisados, é a mesma coisa. Então, eu vou debitar essa conta. É uma conta também de resultado, tá? Em contrapartida, eu vou também registrar uma conta lá no meu passivo circulante, que também vai chamar provisão de sinistro a liquidar IBNR. Reparem aqui que são contas distintas. Aqui a gente tem um nome semelhante, que aqui, ó, provisão de sinistro a liquidar, e aqui provisão de sinistro a liquidar IBNR. Por quê? Eu preciso separar tanto lá no meu resultado, né, na minha lá despesa, quanto no meu passivo, essas duas contas. Por quê? Porque essa conta aqui, olha, da IBNR, ela vai variar conforme o saldo da conta de sinistros aqui avisados e conforme o percentual calculado pelo atuário, tá? Então, essa conta aqui, ela sempre vai sofrer variação. Então, em um determinado mês ou determinada data, eu posso aumentar o valor dela, quanto no outro eu posso diminuir, porque ela é uma provisão, né? Então, esses valores, eles podem sofrer alteração para mais e para menos. Isso está entendido, gente? Está entendido aqui sobre a variação aqui da IBNR? Vai variar de acordo com a porcentagem? Isso, vai variar de acordo com o laudo aqui do atuário, tá? Ele pode ser, por exemplo, aqui nesse exercício foi 5%, mas ele pode ser 5%, 10%, 2%, tá? O atuário pode falar que, ó, esse mês você não vai precisar constituir essa provisão, porque o tanto que você tem já está suficiente, tá? Então, ele pode variar. Beleza, obrigada. Entendido, gente? Mais alguém ficou com dúvida aqui na IBNR? Posso seguir? Pode. Beleza. Então, olha só. Então, aqui, até dia 31/7, fizemos os lançamentos, fechamos a data ali, 31/7, beleza? Só que no dia 6/8, né, o que aconteceu? A oficina, ela mandou um laudo final,
né, ali para a seguradora, avisando, olha, já fechei todo o trabalho, todo o serviço, né, e inicialmente eu tinha te falado que os valores iam ficar tudo em R$5.500, mas ficou em 7.750. Então, como ela me avisou no dia 6/8, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que complementar a minha provisão de sinistros socorridos e avisados, porque no dia 6/8 aqui, ela está me avisando que eu não devo 5.500, eu devo 7.750, ou seja, a minha despesa vai ser maior. Então, nesse momento aqui, eu tenho que fazer o complemento dessa provisão aqui de sinistro socorrido. Então, o que eu vou fazer? O mesmo lançamento que eu fiz no primeiro lá. Eu debito a conta de sinistros socorridos avisados e eu credito a minha conta de provisão de sinistro liquidar lá no meu passivo circulante. Exatamente na diferença, porque 1.975 mais 5.500 vai dar exatamente os 7.750 que ele me avisou aqui no dia 6/8, que era o valor meu total, ok? Então, por exemplo, tá? Se aqui, olha, isso só um exemplo, se no dia 6/8 ele mandasse para mim um laudo e falasse comigo que o laudo final ficou em 5.000, qual o lançamento que eu teria que fazer aqui no dia 6/8? Calma. Se esse valor, se essa provisão aqui, se ela fosse menor, qual lançamento que a gente deveria fazer? Hã? Tem como colocar negativo? Tem, porque na verdade, assim, ele não é negativo, né? O que a gente ia fazer? Se aqui, olha, fosse 5.000, o que aconteceu? Aconteceu que eu estimei aqui o meu sinistro um valor maior. Então, eu tenho que ajustar essa provisão da mesma forma. Então, como eu considerei um valor maior, eu tenho que estornar, conforme a gente falou, inclusive na aula passada, a gente estorna o valor que ficou excedente. Para a gente fazer esse estorno, a gente tem que fazer nas mesmas contas, tá? Que houve o lançamento inicial. Então, aqui eu só vou inverter. Eu vou debitar o meu passivo, que é a provisão de sinistro a liquidar, porque o que eu devo é 5.000, não é mais 5.500. Eu debitaria R$500 aqui, né? Lá no meu passivo. E eu creditaria essa minha conta aqui de sinistros ocorridos avisados também R$500, porque a minha despesa não foi de 5.500, mas de 5.000. Entendido? Então, sempre quando o laudo final, né, ele for menor do que o valor avisado, a gente faz exatamente o estorno do lançamento a maior. Se o laudo final for maior que o sinistro avisado, a gente complementa o lançamento. Entendido? Como que ficaria nesse caso, então? Aqui a gente faz o lançamento ao contrário aqui, olha. Eu debitaria, aqui, ó, eu debitaria a conta de provisão sinistro a liquidar no meu passivo circulante e eu creditaria a minha conta de sinistros ocorridos aqui lá no meu resultado. Agora eu entendi. É o mesmo lançamento, só que invertido. Entendi. Entendeu, gente? Entendido, pessoal, aqui, esse lançamento e isso que eu estou explicando aqui? Entendido. Então, joia. Então, vou prosseguir aqui, tá? Então, beleza. Fizemos o lançamento aqui do dia 6/8, tá? Então, aconteceu mais alguma coisa no mês 8? Não. Aconteceu. Aconteceu? No dia 31/8 aqui, olha, eu tenho aqui, porque o atuário me falou que essa nota técnica que eu emiti, ela é para dar período de 31/7 e 31/8. Então, em 31/8, o que eu tenho que fazer? Recalcular o meu ajuste aqui da minha IBNR, tá? Então, aí, o que eu vou fazer? Qual o cálculo que eu vou fazer? O valor, né, 7.750? Sim.
não é? Então, olha só, se ele é 7.750, eu tenho que calcular os 5% aqui, né? Aqui, olha, eu vou calcular os 5% em cima do 7.750, tá? Que vai dar 387 aqui, 50. Beleza? Do valor. Vou debitar a minha conta da variação de sinistro e BNR e eu vou acreditar aqui a minha conta de provisão sinistro liquidar e BNR em 387,50, que é 5% em cima dos 7.750 aqui. Entendido? Entendido. Entendido aqui, gente? Uhum. Beleza. E aí, então, joia. No mês 8 aí, agora sim, Fechou. no mês 8 eu não tenho mais nada para fazer, tá? No dia 10/9 aqui, olha, a gente teve o pagamento da oficina, ou seja, eu paguei literalmente ali a oficina, não devo mais nada. Se eu não devo nada mais, eu tenho que registrar o pagamento ali também, ali da oficina, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer no dia 9 aqui? Eu vou debitar a minha conta ali de provisão de sinistro a liquidar, tá? E é de sinistro a liquidar, 7.750, e eu vou acreditar a minha conta de banco, 7.750, porque o dinheiro saiu ali. Então, o que acontece? Eu devo alguma coisa de sinistro mais a liquidar? Não. Não devo, né? Porque eu acabei de pagar aqui no dia 10/9. Porém, eu ainda continuo com um saldo aqui nessa minha conta aqui de sinistro a liquidar da IBNR, não é? Então, quando eu liquido o valor, que eu não tenho mais nada para poder pagar, o que eu tenho que fazer? Eu vou estornar aqui o meu saldo total que eu tiver aqui na minha conta de BNR. E aí, como que eu estorno? Fazendo a mesma coisa aqui, fazendo um lançamento invertido aqui, na verdade, das contas que eu calculo e que eu, na verdade, registro o ajuste da provisão. Aqui, quando a gente ajusta a provisão para maior, eu debito aqui, né, lá, essa variação de sinistro e BNR lá no resultado, e eu credito a minha conta de provisão sinistro a liquidar, né, de BNR lá no meu passivo circulante, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente o lançamento aqui inverte. Eu vou debitar a minha conta lá no meu passivo circulante, porque ela tem que ficar zero, o valor total dela, e eu credito aqui essa conta lá da variação de sinistro a liquidar lá também no meu resultado, porque eu já paguei tudo e eu não tenho mais nenhum sinistro aqui a liquidar. Entendido? Entendido. Eu tenho uma dúvida. Esse 5% é referente a quê? Se tivesse que fazer um aumento no conserto? Isso. Na verdade, o seguinte... Como se fosse uma margem? Oi? Como se fosse uma margem? Isso, como se fosse uma margem. O que é a IBNR, gente? O que é a IBNR ou a PEONA, né? Isso é uma provisão para sinistros ocorridos e não avisados, né? Uhum. Lembra que na aula passada eu contei um caso para vocês que poderia ter acontecido? Vamos supor, né? Agora, nesse final de semana, quinta-feira, a gente tem feriado, tá? Sim. Aí, digamos que a pessoa saiu para o feriado no dia 3, aí estava super cheio o trânsito e tudo, e ela acabou batendo o carro lá, aí estragou o para-choque, amassou a porta e tudo, mas o carro tá andando normal, dá para poder andar. O que acontece? No dia 3 foi quando aconteceu o sinistro, né? Aí vamos colocar, pessoal, olha, eu não vou atrapalhar o meu feriado prolongado. Quando eu voltar na segunda-feira, dia 7, eu resolvo isso. Aí eu aciono a seguradora, levo o carro para consertar, mas eu não vou perder meu feriado, tá? O que acontece? O que aconteceu? No dia 3, a seguradora, ela já tem um sinistro. Ela já tem uma obrigação ali a pagar um valor, que ela não sabe qual que é.
Porque ela não sabe o tamanho do prejuízo, né? E conforme tanto o registro, né, de competência como o registro, né, da confrontação da receita e despesa, que fala que a gente tem que reconhecer as nossas receitas e despesas no momento que elas incorrem, né, e também o próprio princípio ali, né, que diz da oportunidade, que a gente tem que registrar os eventos, né, seja ele de receita e despesa, no momento que eles incorrem, a gente precisaria no dia 3 ali, no feriado, quinta-feira, já registrar. Mas o cara não me avisou. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou registrar, né? Quando isso acontece dentro do próprio mês, o efeito contábil dele é praticamente zero. Por quê? Aconteceu no dia 3 e no dia 7 eu vou avisar. No final do mês, né? Esses valores, eles vão se equiparar. Mas vamos supor que o feriado, né, o acidente tenha acontecido no dia 30, tá? No dia 31 de maio, no dia 30, e o cara, né, o segurado, só vai avisar lá no dia 7, tá? E aí, esse acidente tenha sido um acidente de perda total. Ele vai ter que indenizar o cara ali 100% do valor do carro, que era uma BMW no valor de, por exemplo, assim, 200 mil reais, tá? Vamos supor. O que vai acontecer? Na contabilidade, no balanço dele, quando for no dia 31, que foi a data que o aviso do sinistro aconteceu, ele foi fechado, aquele balanço ali, porque não foi avisado, né? Pelo aquele segurado, mas teoricamente não, né? Na verdade, ele foi fechado com o valor de despesa menor em 200 mil e uma obrigação, um passivo menor em 200 mil, porque naquele dia ali ele já tinha a obrigação de pagar. Então, isso traz um reflexo muito grande para as seguradoras, porque ela não sabe ainda qual que é o montante dessa despesa, e como ela trabalha com recursos, que são recursos terceiros, né, que a gente já vem aprendendo isso pode ter um efeito muito grande dentro do balanço. Então, para poder minimizar esses efeitos, a própria SUSEP estipulou essa provisão, que é a provisão de eventos ocorridos e não avisados, que é a IBNR, que é uma provisão, né, calculada estatisticamente e por probabilidade, que quem calcula é o atuário. O atuário, como que ele calcula isso? Ele vai pegar toda a base de dados ali de despesas avisadas ali com o sinistro, né? Ele vai ver como que aqueles valores se comportam, ele vai fazer uma análise pelo perfil do cliente que ele tem e pelo valor de aviso que ele tem, um valor médio, tá? E vai fazer um cálculo estatístico ali, tá? Um cálculo probabilístico. Né? Então, é aquela questão, né? Esses cálculos estatísticos, ele pode ter uma variação para mais e para menos, sempre, tá? Então, todos os meses, esse atuário vai fazer esse cálculo e vai indicar para a contabilidade o quanto, né, pode ser que tenha de evento que já aconteceu e que ainda não foi avisado. E essa provisão, o que ela vai fazer? Ela vai recompor os saldos, tanto de passivo quanto da despesa ali, para que o balanço da seguradora esteja o mais próximo da realidade possível. Entendido? Entendido. É para isso que existe essa provisão, tá? Para ela recompor esses saldos aí avisados, tá? Para poder trazer maior transparência e maior confiabilidade ali na informação contábil. Beleza. Beleza? Gente, mais alguém ficou com dúvida? Deu para poder entender quais os lançamentos que precisam ser feitos e por que eles têm que ser feitos? Uhum. Deu, gente? Deu. Outra atividade que eu já deixei aí para vocês aí, lá, já lançado lá
no sistema faculdade, tá? Vocês vão ver que não tem dificuldade, tá? O exercício tá muito semelhante a esse aqui que a gente fez, tá? E se vocês tiverem alguma outra dificuldade, pode ir mencionando que eu vou tentando aí ajudar aí no entendimento, tá? Mas tanto esse exercício que a gente fez aqui agora, juntos, quanto os conceitos da aula passada, né? E também a própria aula texto da semana passada, que a gente tem lá, que já tem também descrito para vocês todo tipo de lançamento que precisa fazer, vocês podem consultar, que vocês vão conseguir fazer o exercício sem maiores dificuldades. Ok? Ok. Então é isso. Beleza? Muito obrigada. Por nada, gente. Dúvidas me acionem, tá? De deixar. Tá, bom feriado para vocês, tá, quinta? Obrigada para você também. Obrigada, professora, para você também. Obrigada. Para a senhora também.